Colossenses capítulo 3. Nós vamos ver o versículo 16, a parte B do versículo. Vamos ler o versículo 16 e 17 todo, tá bom? Abra sua Bíblia comigo lá em Colossenses. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Colossenses 3, versículo 16 e 17. Vou pedir ao Jorginho, por gentileza, coloque lá a versão. Ótimo. Vamos ler todos juntos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Pai querido, mais uma vez, estamos aqui diante do Senhor, agradecidos, ó Pai, por pela oportunidade que temos de estar sentados ao redor da Tua palavra, Senhor, aprendendo de Ti. Por isso, perdoe os meus pecados, Senhor. Purifica o que os meus olhos quiseram ver. Purifica o meu coração, purifica a minha mente, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Deus, purifica-me, lava-me com teu sangue, lava os meus lábios. Pai, perdoe os meus pecados, ó Pai, purifica a minha mente, o meu coração. Purifica o coração desta congregação, Senhor, desta igreja. Purifica o coração deste povo, meu Pai. Senhor, lava-nos com teu sangue, para que possamos, ó Pai, a ter vidas entregues no Teu altar esta noite. Ajude-nos a prestar atenção na Tua palavra. Ajude-nos a descansar em Ti. Tira toda distração, ó Pai, preocupação, ansiedade. Acalma os corações aqui presentes, Senhor. Por favor, Deus, não me abandone, Pai, neste púlpito. Não me deixe sozinho, Senhor. Por favor, encha-me com Teu Santo Espírito, para que eu fale a Tua palavra e Tua palavra somente. Que eu não fale as minhas ideias, o meu achismo, mas que eu pregue simplesmente em pureza, em fidelidade à Tua palavra. Por isso, guarda os meus lábios de falar dolosamente, guarde o meu coração de falar para agradar ouvidos aqui presentes, Senhor. Me ajude a falar com ousadia que vem do Teu Santo Espírito. Purifica a minha alma e as almas dos amados que estão aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como os irmãos bem sabem, nós estamos já há algumas semanas estudando esta carta muito importante para a igreja, a carta aos Colossenses. Paulo ele escreve essa carta para combater as heresias que estavam sendo ensinadas naquela época, os falsos ensinos, ok? Naquela época eles negavam Cristo. Naquela época eles defendiam tradições humanas, defendiam o legalismo, defendiam ideias erradas. E Paulo, então, ele vai combater essas ideias na carta aos Colossenses. No capítulo 3, lá no versículo 5, Paulo vai dizer para o salvo que ele deve fazer morrer a natureza terrena. Ou seja, aquele velho estilo de vida que o crente tinha antes de se converter. Então, Paulo pede que os cristãos joguem, lancem fora isso da vida deles. Paulo não só pede isso no versículo 5, como também pede no versículo um pouco abaixo, versículo 8, que os crentes se despojem. A ideia de despojar é a ideia de tirar. Como, por exemplo, hoje está esquentando, né? Então, se você veio com casaco, você se despoja, você tira o casaco. A ideia de despojar é simplesmente tirar. Paulo diz então no versículo 5, olha, vocês devem fazer morrer os pecados da sua vida, abandonar a prostituição, qualquer pecado de ordem sexual, impureza, desejos imundos, imorais. Vocês devem abandonar a avareza, que é a idolatria. E não somente isso, os pecadinhos que muitas vezes a sociedade e até mesmo o meio cristão aceita. Ira,
indignação a explodir de ira, maldade, falar maledicência, que nada mais é do que calúnia, linguagem obscena do vosso falar. Então Paulo diz, olha, tire da sua vida não só, permita-me usar essa expressão, pecadões, né? Mas também tire aqueles pecadinhos que muitas vezes eu e você toleramos. Não mintais uns aos outros. Por que não deveríamos mentir? Por que não devemos mentir aos nossos irmãos, ao nosso próximo? Porque nós, isso ele está falando a salvos, fomos transformados. Nós nos despimos do velho homem. Nós nos desfizemos do velho homem e agora somos novas criaturas. No versículo 12, ele vai dizer o seguinte: uma vez que vocês foram escolhidos por Deus, vocês foram santos, vocês lembram da aula, né? O que significa santo? Separado. Então, uma vez que Deus salvou vocês, uma vez que Deus separou vocês, uma vez que vocês foram amados por Deus, então vocês devem revestir. A ideia de revestir é o quê? Colocar. Vocês devem colocar na vida de vocês salvos misericórdia. O crente deve ter um coração misericordioso, deve se compadecer. Não deve existir no meio do cristianismo a ideia errada de crentes carrancudos, com coração duro. Não existe isso no meio do cristianismo. Não deveria existir. Os crentes precisam ser bondosos, precisam ter uma forma humilde de pensar, devem ser delicados, devem ser pacientes. Lembra que a paciência tem a ver com não só em ser pessoas calmas na provação, mas também suportar uns aos outros. Essa é a ideia também de paciência. Suportar o seu irmão. Não é tolerar, fazer vista grossa para o pecado. A Bíblia pede que tratemos o pecado. A ideia de suportar é simplesmente você tolerar as diferenças que não são pecados. Por exemplo, diferenças culturais. Um gosta de tirar o chinelo ao entrar dentro de casa, o outro não gosta, né? Coisas que você vê nas culturas por aí. Devemos suportar uns aos outros. Devemos perdoar. A ideia de perdoar é conceder graça. Você deve perdoar o seu irmão. Igreja não é lugar de acumular feridas, é lugar de libertação, é lugar onde você concede perdão porque você foi perdoado. E Paulo vai dizer, vocês devem perdoar uns aos outros porque Cristo vos perdoou. Assim como Cristo vos perdoou, vocês devem perdoar uns aos outros. Então, Paulo dá esses conselhos. E ele diz lá no versículo 14, acima de tudo isso, acima de todas essas virtudes, vocês devem ter o quê? Versículo 14. O que diz lá? Ou seja, você pode ser uma pessoa misericordiosa na igreja. Né? Você vê um irmão necessitado, e aí você agiu com misericórdia, mas você não agiu em amor. Então Paulo diz, todas essas características aqui, humildade, bondade, misericórdia, mansidão, paciência, elas precisam ser exercidas em amor. Não adianta você ser misericordioso sem amor. Seja misericordioso. Às vezes nós somos misericordiosos sem amor. Mas o ideal de Deus para o povo dele, para os filhos dele, é que sejamos misericordiosos, bondosos, humildes, mansos, pacientes em amor. Deus quer que eu e você façamos todas essas coisas em amor. Na mensagem passada nós vimos a importância de guiar as nossas vidas através do aval de Cristo. Seja a paz de Cristo o que guia, o que domina, o que governa o nosso coração. Como um pai concedendo a permissão para o filho ou para uma criança de simplesmente sair, né? Você já pediu para o seu pai e para sua mãe passear ou brincar na rua? Papai, mamãe, posso brincar? Se o papai diz sim, como você vai para a rua? Pulando, né? Agora, quando o papai ou a mamãe diz não, e você desobedece, como você fica? Ou como você ficava, né? Nossa, se ela me pegar na rua, para os nordestinos é peia. Para os paulistas eu não sei qual é a expressão, né? Surra, cinta, cíntia, né?
O que deve guiar as nossas vidas? É o aval de Deus. Você deve se preocupar com o aval de Deus. Você não deve tomar nenhum passo da sua vida sem que você tenha a permissão de Cristo, a permissão de Deus para agir em diante. Então eu me preocupo, eu devo me preocupar sim, o que Deus pensa das minhas decisões. Senhor Jesus, o que o Senhor acha da minha vida? O que o Senhor acha desse trabalho? O que o Senhor acha desse relacionamento? O que o Senhor acha desta prática? Não está certo. Se não está certo, eu não tenho a paz de Cristo. Cristo não permite, Deus não permite. Logo, eu não devo ir por esse caminho. Agora, quando eu tenho a paz de Cristo, ou seja, a paz de Cristo é aqui, é você ser guiado por isso aqui. Quando você tem o aval de Deus, você tem a paz de Cristo te guiando. Então, isso deve ser o árbitro, aquele que guia o seu coração. Nós somos chamados para viver em paz. Cristão foi chamado para desfrutar da paz de Cristo. Não foi salvo para viver longe de Deus, mas foi salvo para desfrutar um relacionamento com Deus. E não somente isso, foi chamado para desfrutar de paz com seus irmãos. Igreja não é lugar de rixa, não é lugar de briga. Tá bom? Nós devemos ser agradecidos, como Paulo diz ali, por tudo que Deus faz por nós. E na mensagem passada nós vimos lá também a ideia de habitar. O crente, a igreja precisa ser rica no conhecimento da palavra de Deus. Alguns estão preocupados em ser ricos financeiramente. Algumas igrejas estão só preocupadas com o acúmulo financeiro. Mas nós, como igreja, devemos ser preocupados, a nossa preocupação deve ser para com a palavra de Deus. Mensagem boa é mensagem rica da palavra de Deus. Não é rica do conhecimento humano, não é rica de filosofia humana, mas rica da palavra de Deus. Mensagem boa é mensagem onde a palavra de Deus está sendo pregada com fidelidade, com amor, com dedicação, com brilho nos olhos. Nós cristãos devemos ser ricos no conhecimento da palavra e a nossa igreja deve ser rica no conhecimento da palavra. Devemos sempre lembrar disso, irmãos. Mensagem boa não é mensagem onde você saiu dando risada. Eu gosto de fazê-los rir. Vocês já perceberam. Mas isso não fará você um cristão melhor. Eu faço isso para você acordar. Mas o que fará você ser um cristão melhor é ser rico da palavra de Deus. E a mensagem de hoje, ela vai se encontrar, eu só recapitulei, tá bom? Para os irmãos lembrarem de tudo que foi ensinado, se encontra na parte final ali, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O título da nossa mensagem de hoje é A Verdadeira Adoração. A Verdadeira Adoração. E eu quero trazer alguns ensinos sobre essa parte final do versículo 16. O primeiro ensino que quero deixar aqui para os irmãos é cantando a Deus. Os nossos louvores devem ser cantados a alguém. E esse alguém é Deus. Note comigo a parte final ali do versículo. Louvando a quem? A Deus. A ideia de louvar aqui é cantar uma canção. Entoar um hino, entoar uma canção. Os nossos louvores não são dirigidos ao auditório, não são dirigidos ao público, não são para enaltecer, engrandecer as nossas vozes. Eu e você, como igreja e como adoradores, adoramos a quem? A Deus. Nós não estamos reunidos, amados irmãos, para engrandecer as nossas vozes. Ó, quão belo ele canta. Ó, quão belo ela canta. Ó, quão belo tal instrumentista faz isso. Ó, como tal fulano faz tão bem aquilo. Não, irmãos, nós não estamos aqui para receber a glória. Nós estamos aqui para cantar a Deus. Isso eleva o propósito da nossa adoração. Você não vem para a igreja para cantar para homens. Você vem na igreja para cantar para Deus. Sua vida deve ser uma vida de adoração lá fora. E é muito interessante isso, porque a nossa adoração não começa no domingo. A nossa adoração começa na semana.
Apesar que domingo é o primeiro dia da semana. A nossa adoração é dirigida ao único que é digno de toda honra, glória e louvor. E essa pessoa é o nosso Deus. Então isso eleva o propósito da nossa adoração. Você não canta por cantar. Você não abre a boca ou toca um instrumento ou sopra um instrumento por soprar. Você faz isso para a glória de Deus. Então, o primeiro ensino desta noite é que os nossos louvores devem ser dirigidos, cantados a Deus. E talvez você perdeu isso, amado irmão. Talvez você venha na igreja no automático. Ele vai cantar 2, 3 hinos, divisão. Mas não era para ser assim, irmãos. Nós estamos cantando a Deus, aquele que morreu numa cruz por nós. Aquele que se entregou pelos nossos pecados. Talvez você pense, mas pastor, eu não tenho motivo algum para cantar. A minha vida está terrível. Eu perdi o emprego, eu fui maltratado, eu fui rejeitado, eu estou sendo chicoteado pelas aflições da vida. Pastor, eu perdi o brilho de cantar. Eu não tenho mais motivo para cantar. Note comigo em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16 é uma história maravilhosa. Paulo e Silas. Paulo é direcionado a essa região, esse local chamado Filipos. Paulo está lá em Filipos, no capítulo 16 de Atos. Pessoas se convertem. Uma moça que estava possessa por espírito imundo é liberta das garras de Satanás. Mas os seus donos, que tiravam lucro, proveito disso, não gostaram do que Paulo fez. Então, esses homens acusam Paulo e Silas. Paulo e Silas apanham. Note comigo, no versículo 22 de Atos 16. Levantou-se a multidão unida contra eles. Olha só, uma multidão unida contra eles. Você já teve uma multidão unida contra você? Né? Talvez já. Mas essa multidão estava unida contra eles. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Já apanhou de vara? Talvez já. E depois de lhes darem muitos açoites, não poucos, muitos, os lançaram no cárcere. Isso porque eles libertaram uma moça do poder de Satanás. Eu estou fazendo o que é certo e eu estou sendo tratado de forma injusta. E talvez é o seu caso esta noite. E eles foram lançados no cárcere, ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Olha só, agora eu tenho uma alma penada do meu lado, né? Alguém me guardando. Esse, percebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E agora, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam murmurando. Eles estavam se queixando de, ó Deus, que injustiça fizeram com os teus servos. Não, olha só o que a palavra de Deus diz. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, elevavam as suas vozes a Deus e cantavam louvores. A ideia de louvor aqui é elogiar. Eles estavam elogiando a Deus através de uma canção. Eles cantavam louvores a quem? A Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Irmãos, estava doendo ou não estava será as costas deles? Provavelmente. Sangrando. Eles tinham motivo para ficar calado? Provavelmente. Mas eles não ficaram calados. Nós precisamos aprender que, embora as circunstâncias nos sejam desfavoráveis, não é motivo, irmãos, para calar os nossos lábios, os lábios de um adorador. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Nós adoramos a Deus pelo que Ele faz.
Então, se você acha que as circunstâncias da vida devem limitá-lo, não é assim que a palavra de Deus nos diz. Você tem razão hoje para louvar a Deus, para cantar a Deus. O segundo ensino, lá em Colossenses, voltando lá para Colossenses, primeiro ensino, nós devemos cantar a Deus. O segundo ensino, nós devemos cantar a palavra de Deus. Note comigo, Paulo diz, louvando a Deus com salmos e hinos. Os nossos louvores precisam estar de acordo com a palavra de Deus. Não é porque tem Jesus na letra que às vezes deve ser cantado, né? Que hoje em dia está terrível. Não é porque tem Deus na letra que deve ser cantado. Os nossos louvores precisam estar de acordo com a palavra de Deus. Salmos aqui provavelmente se refere aos salmos inspirados do Antigo Testamento. Os nossos louvores precisam estar de acordo com a palavra de Deus. E Paulo vai dizer aqui, nós devemos cantar a Deus com salmos e hinos, elogiar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Então, a primeira lição, devemos cantar a Deus. Segunda lição, devemos cantar a palavra de Deus. Terceira lição, devemos cantar canções espirituais. Note comigo. E cânticos espirituais. Provavelmente você já ouviu por aí canções carnais. Tem canções carnais por aí fora? Sim ou não? É só ligar na Band FM. Eu sei porque eu trabalho em obra e eles colocam às vezes essa rádio. Provavelmente esse vídeo vai cair, né? Mas tudo bem, faz parte. Hoje, canções carnais. Eles cantam o quê? Adultério, fornicação, orgia, idolatria. Isso é cânticos carnais, canções carnais. Onde se favorece, é favorecido o pecado. É isso que é cantado hoje em dia. E não só isso. O que você, infelizmente, não tem como tampar o ouvido, você tristemente ouve multidões aplaudindo. O homem que está contando uma história de adultério dando risada. Uma mulher que está contando uma história de adultério dando risada. Pessoas que estão cantando e cantando pecado e as multidões aplaudindo. Paulo está dizendo, na igreja do Deus vivo, qual deve ser as nossas canções? Canções espirituais. Aqui nós poderíamos fazer uma aplicação que devemos cantar a palavra de Deus e devemos cantar testemunhos. Não é só um versículo, né? Podemos cantar versículos, mas podemos cantar testemunhos. Mas esse testemunho precisa ser algo espiritual, não material. Vamos cantar hoje o carro que eu ganhei. Vamos cantar hoje a casa que eu ganhei. Amém, é uma bênção. Mas cantar algo espiritual, que é comum a todos. Por exemplo, hoje nós cantamos... é difícil até lembrar os avisos, imagino que eu cantei. Eu esqueço às vezes. Mas eu não vou lembrar. Eu estou um pouco esquecido, tá bom, irmãos? Não ligue sobre isso. Mas eu vou dar um exemplo. Foi na cruz. Ao com cego eu andei e perdido vaguei. Longe, longe do meu Salvador. Isso é um testemunho. Que muitos de nós olhamos para esta canção e às vezes até nos emociona. Ao com cego eu andei. Quando você ouve, por exemplo, o hino Sou Feliz. Conhecem Sou Feliz? Se paz a mais doce, se paz a mais doce, quiser... Eu esqueci. Se dor a mais forte sofrer. Qual é a história desse hino? Um pai que perde suas 4 filhas em um naufrágio. E ele escreve essa canção e ele diz na canção, está tudo bem com minha alma.
Essa é uma canção de testemunho. Ele está testemunhando, está tudo bem com minha alma. A tradução brasileira é sou feliz. O original diz simplesmente, está tudo bem com minha alma. É um testemunho lindo, aquela música é maravilhosa. Ele cantando, ele perdeu tudo, perdeu suas filhas. Pela graça de Deus, sua esposa não veio a falecer, estava bem, salva, porém sozinha, de acordo com o que diz lá. É um testemunho. E ele diz, está tudo bem com minha alma. Tem tantos cânticos espirituais de pessoas testemunhando o que Deus fez na vida dela. Podemos cantar em nosso meio? Sim. Qual é o crivo dos nossos louvores? Primeiro, deve ser cantado a Deus, deve estar em conformidade com a palavra de Deus e deve ser espiritual. E por último ali, as nossas canções públicas devem ser cantadas com corações gratos. Irmãos, eu posso cantar, ou vocês podem cantar, de uma forma que as pessoas ao seu redor fiquem emocionadas. Você pode, executar um belo louvor, com a voz, com os seus dedos. Podemos fazer inúmeras pessoas chorarem. Mas nada disso adiantará se eu e você não cantarmos, não louvarmos a Deus de coração. Às vezes os nossos louvores são secos, são sem vida, são sem brilho. Muitas vezes eu e você cantamos com corações indiferentes para aquilo que está sendo expresso, para aquilo que está sendo dito ali. Muitas vezes os louvores, o que cantamos, não estamos parando para prestar atenção. E os nossos louvores estão saindo dos lábios e não do nosso coração. E Paulo vai dizer o seguinte lá em Colossenses: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Devemos cantar com gratidão, reconhecendo o que Deus fez por nós. Sabe qual é o maior combustível do adorador? É o que Deus fez por ele naquela cruz. O maior combustível das nossas adorações não está por vir. Alguns erram. Nossa, se Deus me abençoar, eu vou cantar para Ele com todos os pulmões. Mas não é isso. Eu devo cantar por aquilo que Ele já fez por mim há 2000 anos atrás. Um homem que morreu numa cruz, se entregou no meu lugar, que o castigo que eu merecia estava sobre Ele. Ó Deus, eu te agradeço. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por mim. Me ajude a te louvar com alegria de coração. Devemos cantar com corações, irmãos, com os nossos corações. O louvor, primeiro, ele passa pelo coração e depois ele sai pelos lábios. Não devemos fazer como os religiosos da época de Cristo, que em vão adoravam o Senhor. Eles ensinavam preceitos humanos, mas os seus corações estavam longe de Deus. Então, cantemos com o coração. Há músicas que nós cantamos que nos fazem chorar. Chore. Mas medite naquela letra. Chore. Há canções que nos fazem sorrir. Sorria. Há canções que nos quebrantam. Seja quebrantado. Não endureça seu coração. O propósito do louvor é preparar os nossos corações para receber a palavra de Deus. Nós cantamos para Deus. Então, cante para Deus, cante a palavra de Deus, cante canções espirituais e cante com coração grato. E por último, versículo 17. E tudo o que você fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Todas as nossas ações, irmãos, quer seja bondade, quer seja humildade, quer seja mansidão ou misericórdia,
quer seja louvor, quer seja palavra, quer seja ensino, quer seja conselho, faça isso representando Cristo e imitando Cristo. Se alguém lhe perguntar por que você age de tal forma, por que você é uma pessoa mansa no seu trabalho, porque Cristo me salvou. Porque você age com bondade, porque Deus é bom. Porque você está me ajudando, porque Deus tem tocado no meu coração para te ajudar. Eu estou fazendo isso em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque é por meio de Cristo que eu posso fazer todas essas coisas. Sem Cristo, irmãos, nós não podemos agradar a Deus. Sem Cristo, você não pode agir em bondade. Sem Cristo, você não pode agir em misericórdia. Sem Cristo, você não pode agir em humildade. Então, tudo o que você fizer essa semana, faça em nome do Senhor Jesus. Se alguém perguntar por que você é assim, diga, porque Cristo me transformou. Se alguém te perguntar por que você fala dessa forma, por que você não fala essas coisas, porque Cristo me salvou e eu sou uma nova criatura. E eu agradeço a Deus por Ele, porque se não fosse Ele, eu não seria desta forma. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por cada um que chegou esta noite. Obrigado por esta igreja querida. Nos ajude, Senhor, a cantar louvores ao Senhor, meu Pai. Me ajude a lembrar disso. Me ajude a cantar ao Senhor, a cantar a Tua palavra. Senhor, me ajude a cantar canções espirituais. Me ajude, Senhor, a fazer tudo para a Tua glória, a cantar com coração grato. Não nos deixe esquecer, Pai, do Teu grande amor. E não deixe esta igreja esquecer do Teu grande amor. Abençoa esta obra, Pai. E tudo que fizermos daqui em diante, façamos em Teu nome, para a Tua glória. Amém.